Galera, muito bom dia. Bom dia a todos e todas que estão participando dessa live. Para quem ainda vai participar no nosso YouTube, né, vai acompanhar lá depois. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca aqui na Coru. Eu cuido de todas as nossas comunidades aí, inclusive a Papo Reto, que é desse fórum aqui. A gente fala sobre ali onde tem todos os líderes, né, de comercial, growth, marketing, CS, e a gente sempre traz temas aí todo mês para a gente discutir referente a essas áreas aí de atuação. E antes da gente começar no nosso bate-papo de hoje, eu quero apresentar brevemente aí a Coru, para quem não conhece. A Coru é a dona aí das comunidades, tanto Papo de Gente quanto Papo Reto, né, que são grandes comunidades aí de conexões. Então, mas o que somos, né? Nós somos aí, nós aceleramos carreiras e negócios, né, com algumas soluções em torres de atuações. Eu vou apresentar aqui brevemente as nossas torres para vocês. Quais são os principais produtos, né, as principais torres que a gente tem aí de atuação? Tecnologia, growth e pessoas e performance, né? Todas aí a gente atende, né, desde o zero até o upskilling, reskilling dentro das áreas em loco aí nas empresas, tá? Então atendemos B2B e atendemos B2C também. Em tecnologia, engenharia de software, engenharia e ciência e análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth, a gente atende time de vendas, B2B, B2C, Customer Success, Customer Experience e também time de marketing. Dentro de pessoas e performance, RH, né? RH de cabo a rabo aí, né? Todo o time de RH, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills. E se alguém quiser saber algo mais também, é só me chamar na paralela lá na comunidade, né? Eu faço a ponte aí com os nossos especialistas para bater um papo aí com vocês. Nós já atendemos aí mais de 300 empresas, mais de 34 mil pessoas foram impactadas, aí alguns dos logos, né, que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos da Coru. Esses são os nossos idealizadores, a Raíssa Florence, que encabeça o nosso time de growth, e ela é super ativa lá na nossa comunidade Papo Reto. Então, quem quiser bater um papo com ela lá, só dá um arroba lá na comunidade, quiser bater esse papo lá, é só pingar nela lá e ela com certeza vai poder te atender. O Dani Spalaori é nosso CEO, já passou pela Falcone, Ambev, ele é mais ativo lá na comunidade de RH, nossa comunidade Papo de Gente, e a Priscila Costa, de operações, já passou pela Ambev e também pela Movida. Antes da gente começar, eu quero fazer um convite para vocês também, né? Para quem se interessar, é claro, né? A gente tem aí o programa de aceleração de vendas para desenvolver sua equipe comercial, né? Para ajudar a escalar suas vendas e aumentar aí a retenção de clientes, né? O QR Code está aí na tela para vocês. E eu vou pedir para a Samara colocar no chat para quem quiser saber mais sobre o programa de aceleração de vendas. O link vai ficar aí no nosso chat. E também, fazendo a inscrição, você já cai direto com o nosso especialista para bater esse papo, né? E o Val aí que está à frente do nosso time de comercial da Coru, se quiser dar um alô aí para a galera, Val. Perfeito, Muca. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Fica aqui o convite para todos que quiserem se aprofundar mais um pouco no tema que a gente vai discutir hoje, que para quem está buscando um apoio, estiver com algum tipo de demanda, algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema e quiser uma ajuda, quiser um apoio para acelerar realmente a sua operação comercial, um programa de desenvolvimento, seja para liderança, ou seja para o time de vendas, a gente está aqui para apoiar. E o programa de aceleração em vendas pode ser um caminho para isso. Então, nosso time de vendas ele está aqui acompanhando a live. É só dar um toque ali, pode dar um toque tanto no chat quanto através do link. Aqui está aqui o QR Code. A gente vai estar à disposição. Pode acompanhar a live tanto agora no início quanto no final. A gente vai estar à disposição para poder apoiar, tá bom? Então é só levantar a mão que a gente vai conseguir entender mais profundamente qual que é a sua demanda e poder conduzir e buscar a melhor solução possível para vocês, tá bom? E é Maravilha. isso. Isso Boa, aí. Muca. Bom, finalizando aqui o jabazinho, antes de mais nada, quero agradecer, né, a presença do Val e o tempo do Val. E deixa eu pinçar o Beto aqui. Perfeito. Adicionar ele no spot aqui. Quero agradecer também o Roberto, seu tempo, né, por ter Imagina. aceitado esse convite. Val, eu acho que você já falou um pouquinho aí, mas se apresenta para o pessoal, depois eu vou pedir para o Roberto se apresentar também.
Hoje o nosso papo vai ser sobre growth com menos budget, né? E o que está rolando aí em 2025. Então a palavra aí fica com vocês e ótima live aí, pessoal. Muito obrigado, Muquinha. Então, pessoal, só para me apresentar, eu sou Valdemar Eleutério, tenho 34 anos, sou head de vendas aqui na Coru. É, fui diretor de vendas na VHSys, trabalhei junto com o Beto aí uns 2 anos juntos. Já fui diretor de vendas na Camerite. Passei por algumas startups como Contabilizei, Conta Azul, então tenho uma trajetória bastante focada em vendas e na parte de SaaS e agora na área educacional. E a ideia hoje é a gente bater um papo aqui mais voltado para o que está rolando nesse ano, o que está rolando em 2025 nesse cenário desafiador de como crescer com menos investimento, né, com menos recurso. A gente sabe que tem diferentes cenários, tem empresas bem capitalizadas que estão investindo muito e tem empresas que estão buscando crescer de maneira mais eficaz, mais eficiente, na verdade, não mais tanto eficaz, mas mais eficiente. E como que a gente tá, como essas empresas estão fazendo isso, quais caminhos estão fazendo isso? Eu sei que a VHSys já tem uma trajetória de trabalhar de maneira eficiente já há algum tempo, e aí puxei o Beto para trocar essa ideia, como que o caminho da eficiência está sendo traçado. Beto, se apresenta para nós, fala um pouquinho sobre a VHSys também, conta pra gente, para quem não conhece. Boa, Val, valeu. Primeiramente, né, pessoal, obrigado pelo convite de estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês. Meu nome é Roberto, né? Todo mundo me chama de Beto, então fiquem super à vontade. Tenho 32 anos, pessoal, trabalho aí com SaaS desde 2017, né? A hora foi quando eu entrei no mundo das startups aí no mundo de tecnologia. Já atuo na frente de times aí de vendas há 5, basicamente, né? E trabalhei também em outras startups como Connect Plug, Ponto Mais, hoje VR Gente, né? Depois que foi incorporada e atualmente estou na VHSys aí, daqui a pouco estou fazendo 3 aninhos de casa. Então, bora bater esse papo. Boa, cara. Eu acho que assim, primeiro ponto, a gente está falando de um cenário 2025 que é um cenário em que a economia ela está muito instável, né? A gente Perfeito. vê muita gente falando aí do economia global muito instável com relação a tarifaço, isso acaba reverberando em economia interna, política extremamente é, estável também, vários escândalos passando por aí, e nesse cenário todo de instabilidade, quando a gente fala de instabilidade, a gente vê menos investimento. Porém, as metas elas continuam. O crescimento ele tem Perfeito. que ocorrer de qualquer maneira. Perfeito. Nesse cenário, cara, como que a VHSys, como que vocês têm encarado esse cenário de instabilidade? Como que as metas têm sido definidas? O crescimento, ele continua sendo um target para a empresa, para vocês, para vendas? Como que vocês têm encarado tudo isso nesse ano? Como que tem sido 2025 para vocês? Boa, Val. O ano 2025 ele é desafiador, né? A gente vê essa estabilidade política no nosso país e impacta muito o nosso negócio, porque quando a gente olha para o público da VHSys, a gente fala de micro e pequeno empreendedor, então é quem mais sente essa variação da economia. Aqui na VHSys, a gente está sempre muito atento ao mercado em si. A gente tem um desafio grande porque nosso produto, querendo ou não, mesmo sendo um RP nichado para micro e pequeno, acaba sendo um commodity, porque é RP, né? Então a gente tem um desafio muito grande aqui de conseguir entregar o nosso resultado com o que a gente tem dentro de casa, né? A gente tem uma máxima, pessoal, que é o que acontece no dia a dia, que a gente não discute meta, a gente discute recurso para entregar ela, né? E hoje, visto ao cenário que a gente vem enfrentando, até mesmo quando a gente olha não só político, mas de concorrência, né? Acho que todo mundo vem acompanhando aí essa grande investida que a gente está tendo dentro do mercado de RP, movimentações da Olish, com compras de flip, adquirência, lançando produtos como o List Envios, a gente teve agora a compra da Conta Azul pela Visma por 1,8 bi, então são movimentações que impactam o nosso mercado, mas a gente não pode ficar parado só aceitando isso, né? Então, as metas elas se mantêm, tá, Val? E a nossa grande estratégia é como a gente otimiza isso dentro de casa, né? Como eu utilizo o recurso que eu já tenho para conseguir entregar meu resultado. E assim, disparado, nosso grande aliado nesse meio tempo é IA.
né? Então, a gente já vem utilizando muita IA na nossa operação, seja para facilitar a operação, seja para ter um alcance maior no contato com o cliente, ou também para análise de indicadores, tá? Então, a gente também metrifica, analisa muito a nossa eficiência operacional aqui através de inteligência artificial. E isso ajuda muito porque muitas vezes eu consigo fazer análises que eu poderia demorar uma semana para fazer em 30 minutos, né? Então, isso vem Perfeito. ajudando bastante a gente. Perfeito. Então você entrou já num tópico que eu queria explorar, que é, cara, primeiro, vamos lá, nessa parte de buscar eficiência, o que que as áreas de vendas e marketing estão fazendo para buscar essa eficiência? Falando de vendas, da tua parte, você tem ido muito para a busca da IA para buscar essa eficiência, Perfeito, buscar fazer cada vez mais com menos, certo? perfeito, perfeito. E, e isso você me fala tanto em eficiência operacional quanto na parte de otimizar a prospecção, Exatamente. otimizar a conversão também? Exatamente. A gente utiliza hoje uma solução para fazer prospecção outbound através de IA. Tá? É basicamente um agente de IA que faz uma ligação, digamos assim, para pescar o cliente. Então tem um pitch curto ali de 15 segundos, justamente para gerar interesse, gerar uma levantada de mão. E a hora que essa IA faz esse pitch, ela sugere, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp. Quando o cliente dá o ok, essa IA automaticamente manda uma mensagem no WhatsApp, faz uma pré-qualificação, tendo fit, vai direto para o nosso SDR, né? Por que, que a gente faz isso? Porque hoje, quando a gente olha para o ticket médio da VHSIS, uma operação outbound acaba sendo insustentável, ela não se paga, né? Então a gente precisa achar outra maneira de conseguir ir a mercado, né? Sair desse nosso mar vermelho que é Google, que é uma discussão grande também, né? Uma dificuldade Uhum, grande, eu acho que não só da VHSIS, mas no mercado SaaS como um todo, normal. para ter novas alternativas mesmo de geração de demanda. E aí não só isso, né, Val? Aqui dentro da VHSIS a gente trabalha muito com o que a gente tem dentro de casa. Então, hoje na estratégia de inside sales, além de eu ter estratégia de inbound que precisa muito do marketing, né, dessa geração de demanda, aqui a gente tem outras verticais como digital, por exemplo, onde eu foco em segundas contas, né? Então, naquele empreendedor que já tem uma conta com a VHSIS, tem outros negócios e a gente trabalha, tem ações para que ele traga essas outras bases para dentro da nossa operação. E além de ações de indique ganhe, indicação interna, indicações de empresas do grupo que a VHSIS está, né, que é o StoneCo. Então, são algumas estratégias ali, fora a mídia paga, digamos assim, que a gente tem para conseguir gerar demanda também e trazer receita. Ó, legal que você comentou isso. A gente fez uma enquete no grupo, na comunidade Papo Reto, que é qual tem sido o seu maior desafio de crescimento com budget reduzido agora em 2025? E teve algumas votações, uma delas foi encontrar canais de aquisição com custo-benefício viável. Você acabou de Perfeito. falar para mim alguns canais de aquisição que você trabalha para Perfeito. trazer, para não depender do principal, que acredito que seja inbound, mídia Mídia paga, paga, exatamente. e para ter Aham. essa variação. Então, por exemplo, você está me falando que exatamente para não ter essa super dependência, você pulveriza bastante em microcanais e faz Exatamente. ações recorrentes para eles se Para desenvolverem. Você movimentar a poderia barra, falar. exatamente isso. Exato. Você poderia falar um pouquinho que tipo de ações são feitas, que tipo de Perfeito. atenção é dado para fomentar esses canais? Com certeza. Assim, hoje, olhando para a nossa meta de inside sales como um todo, inbound tem um share de 50%, tá? Os outros Uhum. 50% a gente tem dentro de digital, eh, e uma metade de canais, digamos assim, que são as indicações que vêm dos parceiros Finder, digamos assim, para o nosso time de aquisição fazer, para o nosso time de inside ali fazer a venda. Né? Mas assim, a Uhum. gente trabalha muito com CRM aqui, tá, Val? Então, a gente utiliza muito o HubSpot para conseguir trabalhar com essa base de clientes que nós temos. Então, fazemos ações basicamente a cada quinzena, seja para mover a barra do nosso Indique Ganhe. Então, exemplo, tá? Todo mundo que vem por indicação de um outro cliente, que é essa ação do Indique Ganhe, esse cara contratando, o cliente que indicou, ele ganha R$ 400 em crédito para conseguir utilizar dentro do VHSIS. Com isso, a gente tem comunicações, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma feature que a gente tem no VHSIS, que é o Consulta Serasa. Para você consultar o Serasa no VHSIS, você precisa de crédito, certo? Então, automaticamente, como que a gente vai para esse cliente? Com uma CTA de, ó, se você indicar clientes, você vai economizar X utilizando essas soluções da VHSIS. Então, esse CTA de economia,
Então, pô, você está falando que esses 300, 400, 500 reais que eu gasto no Consulta Serasa mês para entender ali crédito do meu cliente, eu consigo economizar se eu indicar cliente para vocês? Então, a gente está indo muito nessa pegada de trazer economia, geração de receita, economia de tempo, para que os clientes da base também virem indicadores, né? Então, eles geram Perfeito. demanda para a gente fechar dentro da nossa operação. E assim, a gente está rodando algumas ações aqui, né? Então, hoje a gente roda ação em collab com a Stone, então eles gerando demanda para uma ação promocional nossa aqui também. Então, eu tenho ações de grupo, né? Então, tanto Links como Stone, tenho também ações para nossa base, tenho ação interna. A gente tem uma ação interna aqui, pessoal, que se chama Quem Indica Protagonista. Então, a gente bonifica colaboradores que indicam cliente, seja amigo, pai, ou padeiro, ou o lugar que ele pede pizza, enfim, o lugar da bike que ele vai no final de semana. Então, para ele trazer essa demanda, a gente também bonifica ele, né, para gerar essa demanda para o nosso time de vendas. Então, assim, hoje a gente trabalha de uma maneira onde tudo é receita, né? Então, o foco é, justamente como você falou, Val, eliminar um pouco essa dependência da mídia paga, que é uma grande dificuldade que eu acho que o mercado como um todo tem, e pensar dentro de casa como que eu consigo somar, digamos assim, para conseguir entregar meu objetivo, né? Então, são Perfeito. algumas ações que a gente tem, cara, Hum. para suprir isso, né? Cara, e aí é legal porque você trouxe para mim, e são várias ações, são várias pequenas ações. E Exato. aí, o ponto que foi mais votado nessa mesma enquete foi o maior desafio tem sido alinhar expectativas internas e justificar investimentos menores. Então, assim, o maior desafio dentro da nossa comunidade, do grupo das pessoas, pelo menos a mais votada, tem sido alinhar expectativa e justificar investimento em determinadas ações. Aí, eu faço essa pergunta para você, você que está frequentemente faz diferentes ações, tá? E das mais diversas. Como justificar uma iniciativa, conseguir desenvolver essa iniciativa e argumentar ou defender que essa iniciativa está dando certo. Perfeito. Primeiro, Pensando acho que que eu sei e tenho certeza que você tem um grupo de diretores que está ali te cobrando resultado. exato, E aí, perfeito, vamos dar certo ou vamos matar essa iniciativa? Eu sei muito bem que você tem uma galera que está no teu pescoço correndo atrás e vamos lá, vai dar certo ou não vai? perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente olha é para economics, né, Val? Então, assim, primeiro eu tenho o meu CAC aqui, né? Então, eu olho para o CAC de inbound, que é como eu falei, é 50% do resultado, né? Perfeito, Então, sendo bem transparente, gente, qualquer coisa que eu consiga trazer abaixo desse CAC, certo? E eu comprove que isso funcione, geralmente ele é aprovado. Então, eu tenho um CAC e esse CAC é o meu limite. Então, esse aqui é o CAC de Inside Sales. Então, eu não posso ter nenhuma ação que prejudique esse CAC aqui que a gente entrega hoje. Então, todas as ações que a gente vai fazer é justamente essa conta que a gente faz. Beleza, cara, então eu vou fazer essa ação, esse aqui é o retorno, só que esse aqui é o nosso custo de aquisição. Tá menor do que a gente já tem premissado para a operação? Tá menor, então vamos seguir com o teste. Então a gente olha muito para economics antes de setar qualquer ação aqui dentro da operação, tá, Val? E o CAC, assim, é o nosso maior balizador. perfeito, perfeito. Então, ó, tem o custo de inbound. O custo de inbound é o parâmetro. Se a projeção é que o custo vai ser menor que o de inbound, roda testar. Exatamente isso. E foi exatamente assim que a gente começou, por exemplo, com a iniciativa desse agente de outbound. Né? Então a gente fez a conta. Então, beleza, cara, com essa iniciativa aqui eu preciso trazer X clientes. Esses X clientes, se eu trouxer, eu igualo ou diminuo já o CAC da operação. Então vamos testar. Então, o meu desafio, né, fazendo essa prospecção outbound através de A cara, a minha meta é ter um CAC igual ou menor ao que eu já tenho do inbound. Então, essa é a premissa. Perfeito, cara. Eu tenho aqui outros temas, mas eu gosto muito quando a live ela é interativa. Eu acho que veio pergunta no chat, certo, Muca? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se teve pergunta no chat. Eu tenho uma dúvida, Roberto. Você comentou que utiliza IA para prospecção outbound depois de uma qualificação. Isso é direcionado ao SDR. Por que o movimento é Perfeito. feito para o SDR e não para o closer executivo de contas? Boa. Boa, porque ERP é muito complicado. Quem fez a pergunta? Foi a Luana.
Luana, por causa do nosso produto, tá? Como a gente trabalha com RP para micro e pequeno, a gente tem muito detalhe dentro do produto que a operação, o negócio do cliente pode ter alguns pontos específicos que o nosso RP não atende. E fazer essa IA não está tão capacitada para conseguir fazer essas perguntas mais específicas e entender o modelo de negócio do cliente, entende? Então, a grande chance de acontecer é que o meu closer acabe perdendo tempo com muita gente curiosa, entende? Então eu acabo tirando o foco dele de fechamento de negócio e ele acaba atendendo muita gente curiosa. Ah, o que que é isso? O que que é o RP? O que que ele faz? Então a gente ainda tem mais um filtro no SDR para que ele consiga entender bem o negócio, entender se realmente o VHSIS encaixa no negócio dele, para daí ir para o nosso closer, entende? Então é muito especificidade do produto mesmo. Quando a gente fala da jornada de compra do AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, a gente diria que essa IA, ela capta a atenção até uma parte do interesse. Aí o Perfeito. SDR mata o interesse e aí passa pro closer. Para o closer, Então, exatamente. é bem uma etapa inicial só para dizer ele realmente tem interesse e é dentro desse escopo. E aí Exatamente isso. faz a passagem de bastão, certo? Exato. A gente Perfeito, vê que tem perfeito. algumas IAs aí que estão, né, Em parecendo um outro. SDR de verdade, então Aham. aquele vídeo que você me mandou inclusive, mas assim, tem algumas SDRs que estão bem, algumas SDRs, tem alguns SDRs de IA, né, algumas IAs Aham. aí que são, cara, que realmente parecem muito um SDR. Só que mais uma vez, o nosso produto, ele é difícil, sabe? Então, a chance de ter algum ponto, vou dar um exemplo básico para vocês aqui, cidade homologada. Então, existem municípios que o VHSIS consegue emitir nota fiscal de serviço e municípios que não. Como que essa IA, por exemplo, vai identificar se aquele município é homologado ou não? Lógico, acho que no futuro próximo isso vai ser fácil, né? Mas hoje ainda não faz. Então, são esses pequenos pontos, digamos assim, que o SDR ainda precisa validar antes de chegar no closer. Perfeito, Beto. E, cara, você falou para mim um pouquinho do que vendas está fazendo. E aí eu queria te perguntar agora, o que vendas e marketing estão fazendo? O que essa, porque assim, vendas e marketing sempre tem que andarem juntos. Perfeito. São duas áreas, vendas, marketing, CS, sempre acaba sendo um funil único, né? Mas o que que é essa junção dessas duas áreas que sempre tem que se conversar, sempre tem que estar andando juntas? Como elas têm se conversado e o que que você tem visto, de alinhamento que tem funcionado, nessa busca pela eficiência? Perfeito. Falo aqui dentro da VHSIS nós temos aí reuniões semanais com o marketing para alinhar a estratégia de aquisição de clientes, né? O que mudou muito, né, depois que o cerco começou a apertar aí na brincadeira de mídia paga, tá? A gente deixou de ter uma visão muito de geração de trial. Aqui a gente chama trial, pessoal, porque quando o cliente se cadastra, ele automaticamente tem acesso ao sistema, tá? Mas seria Então, um quando lead, né? um lead, exatamente. Então, quando o lead ele entra, a gente tem ali uma taxa de sucesso de até 50% de contato, né? Então, 50% do que entra a gente fala, de 50% a gente fica tentando ali nas nossas listas e na automação que a gente tem do discador. E, cara, o que a gente entendeu? Que o volume é passado, né? Então, hoje, né, nas nossas conversas com o marketing, a gente não fala mais de lead, de quantidade, de volume disso, né? Lógico, a gente tem um funil que ele precisa ser entregue para a gente chegar no objetivo, mas hoje a gente olha muito mais já para a geração de oportunidade, tá? Então, depois que a gente entendeu que a eficiência cara, eu não preciso de 8.000 leads, né, 8.000 trials, eu preciso de 300 oportunidades para bater minha meta. Então, se essas 300 oportunidades elas virem de 1.000 leads, tá excelente para Tá mim, ótimo. né? Tá ótimo, entende? Então, aquela máxima de, putz, cara, eu preciso abarrotar o topo do funil para conseguir abastecer o meu closer de oportunidade para ele conseguir chegar no objetivo. Não. Tanto que, né, trazendo um indicador para vocês, quando entrei na VHSIS, a gente tinha uma média ali de conversão de oportunidade para pago de 22%, e mês passado a gente entregou 60% de conversão inbound. Né? Por que disso? Muito por essa estratégia. A gente deu uma reduzida no topo do funil, a gente utiliza estratégia de escassez, tá, pessoal, em relação à demanda para os closers e funcionou muito, muito mesmo. A gente já teve closer recebendo, por exemplo, 200 oportunidades do mês. Hoje um closer meu que recebe muito, recebe 50, né? Só que ele Uhum. converte, eu tenho closer, por exemplo, ao top performance que faz 80% de conversão inbound.
né? Então, a eficiência também foi algo que a gente identificou que faria muito sentido para a gente ganhar esse jogo. Então, isso mexeu em investimento de marketing, né? Isso mexeu em investimento em mídia e essa estratégia de escassez e esse comum acordo que a gente fez com o time do marketing, para o marketing também não olhar para uma meta de leads, né? Para o marketing entender que a Uhum. meta deles também é geração de oportunidade, aí a gente conseguiu chegar nessas conversões bem expressivas que a gente tem dentro da nossa operação. Mas o segredo do sucesso foi entender essa virada de chave. Tipo, cara, lead não é o suficiente. Eu posso ter 12 mil leads que eu não consigo entregar o resultado. Então eu preciso apertar um pouco mais esse parafuso, fechar um pouco mais esse funil e entender que a qualidade mesmo na escassez ela ganha o jogo, né? E não só quantidade. Assim, apanhamos um pouco para entender isso, para aprender isso. Não foi do dia para a noite que a gente chegou nesses indicadores, mas foi o que realmente fez a gente chegar e ter um mês histórico, por exemplo, que foi o mês de julho, né? Então, Perfeito. essa relação com o marketing, ela vem se estreitando cada vez mais e os dois falando a mesma língua, sabe? O objetivo dos dois é geração de oportunidade. Por mais que para ser uma oportunidade eu preciso do meu pré-vendedor, né? Tipo, seja uma obrigação, digamos assim, de inside sales, o marketing comprou a ideia, então hoje a gente olha muito mais para geração de oportunidade do que de lead em si. Perfeito, mas acredito que seja um alinhamento constante, né, pra até Semanal. porque é uma mudança de paradigma Perfeito. de um ponto de vista para outro, certo? Exato. Val, a gente tem acompanhamento aqui, né? Hoje a gente tem uma análise DoD aqui, que basicamente eu acompanho todos os micropassos do meu time de pré-venda. Número de descagem, a renitência para cada lead, se o share de reciclagem, na reciclagem, pessoal, a galera que foi lost, mas que a gente coloca no discador para tentar retomar contato. Então, das descagens, por exemplo, que eu fiz no dia anterior, qual que foi o share que eu fiz para reciclagem, para entender também que, cara, os novos não estão tão legais, então eles não estão atendendo, o share de reciclagem está aumentando. Eu olho falado para oportunidade, falado para lost, de reciclagem para ganho, enfim, gente, aqui é um monte de indicador que a gente acompanha, Então, mas assim, a gente mas mapeou basicamente para venda todo. Mas esse já é um segundo ponto que eu acho que é legal, né. Hoje vocês estão buscando muita eficiência, mas você Perfeito, já tem um domínio de métricas e de eficiência bastante alto da sua operação. Então, perfeito, assim, vocês estão num momento de eficiência, estão buscando cada vez mais eficiência, mas o controle e domínio de métricas já é algo que já ocorria normalmente. perfeito, Então já estão num patamar bem elevado, correto? sim. É, e eu acho que o grande ponto, Val, é que para a gente chegar nesse nível de entrega, né, de 60% de conversão, é só com esse controle extremo que a gente conseguiu chegar, entende? Porque daí nós conseguimos entender no detalhe, cara, aonde está o problema? Qual que é a conversão? Qual que é o momento do pré-venda que está dando problema? Se é na tabulação, por exemplo, do discador, se é no motivo de loss que ele está dando, ele não está entendendo o motivo loss, ele está tabulando errado. Cara, realmente é um lead, o fora de perfil está aumentando muito, está diminuindo, isso está concentrado num HC? Não tá, isso é IA que faz, tá? Para saber se está concentrado em Uhum. algum HC ou não. Mas a gente conseguiu montar eh, acho que um jeito de gerir a operação que é muito no bit. Então é basicamente o detalhe de cada coisa que cada um faz aqui dentro. E no meu ponto de vista, para você chegar num nível tão alto de eficiência, você precisa passar por esse momento realmente de ter a tua operação na mão, né? Que é o mais desafiador, no meu ponto de vista, você chegar nesse nível de detalhe. Roberto, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta agora, que assim, para chegar nesse nível de detalhe e passando por essa transição que eu imagino que não seja fácil, né, de mudar de volume para qualidade, tem toda uma Perfeito. transição de Algoritmo do escassez. Google e por aí vai. Não, e aí adaptação, e aí tu passa Perfeito. por momentos de leads muito ruins, e aí os Exato. vendedores que estavam acostumados a trabalhar com 200 oportunidades estão trabalhando com 50, e aí Perfeito. tem toda uma adaptação da cultura do time. E aí a minha pergunta Perfeito. para ti é: como trabalhar a motivação e engajamento dessa galera nessa transição? Como Legal. manter um time engajado, como eh, manter essa galera para cima nessa transição e nessas diferentes fases desse processo, porque eu imagino que isso não ocorreu em uma semana, né, foi Exatamente todo isso. um processo que durou provavelmente meses aí.
Cara, essa eu acho que é a parte mais desafiadora do jogo, né? Você conseguir manter um time de alta performance ali resiliente e motivado num momento de transição, acho que de estratégia, principalmente de aquisição de leads. Assim, Val, sendo, acho que bem direto, um dos maiores segredos disso é a transparência, tá? Então, assim, o time a todo momento ele esteve muito próximo desses movimentos e a par desses movimentos, tá? Então a gente nunca pegou o nosso time de inside sales de surpresa. Tá, então todo mundo sabia e entendia o movimento que a gente estava fazendo, o acompanhamento diário, né? A gente tem nossos rituais aqui de dailies e weeklies e one-on-one para preparar o time a isso, né? E para eles entenderem o todo, né? Então, trazer, cara, por que a gente vai passar por esse momento? Como que funciona a questão de algoritmo do Google? Cara, quanto tempo esse algoritmo vai entender o que a gente quer fazer para daí começar a entregar lead de qualidade? E aí também, Val, não só isso, né? Também trazendo para a galera o que a gente tem dentro de casa. Então, o trabalho do funil, loche, repescagem. Então, querendo ou não, por mais que a gente tenha o trabalho ali de entregar novas oportunidades, a gente sempre também trouxe para o time de vendas a responsabilidade que eles tinham perante o funil. Né? Então, isso é extremamente importante. Momento de compra, motivo de lote. Então, a gente sempre É, deixou é o time aquilo. ciente disso. Trazendo para eles também a responsabilidade deles Exato, nesse nessa processo de transição. mudança. Perfeito, perfeito. E explicar para um closer que, cara, trabalhar a loja não é mandar uma mensagem no WhatsApp, né? É entender, é entender como que foi a negociação, é entender o que foi negociado, é ligar para esse cara, se apresentar, perguntar como é que tá o momento dele e por aí vai, né? Fazer realmente um trabalho de loche mesmo ali dentro do. Ainda mais com a redução na volumetria que ocorreu, né? Exatamente, porque tempo eles tiveram, né? Eles têm para Uhum, fazer esse trabalho com qualidade. E, mais uma vez, né, pessoal, a gente fornece IA para o time todo trabalhar. Né? Então, hoje a gente tem um agente de IA ali que o time consegue usar como se fosse um agente particular, perguntando dúvida de processo interno, dúvida de produto. Então, isso também economiza tempo para eles, né? Então, o foco deles é em gerar receita. Mas é o acompanhamento diário, tá, Val? Para manter. Hoje a gente tem algumas estratégias de bonificação, né? Vou dar um exemplo aqui que deixa a galera muito empolgada e faz com que eles não parem, né? A gente tem um objetivo aqui de aumento de saldo de base, certo? Então, hoje eles têm um acelerador que, se eles romperem em 20% essa barreira de número de licenças que eles têm que vender, a gente rompe, por exemplo, o teto de comissão. Exemplo, né? uhum. Então, ao invés de ser 150%, vai para 200, porque ele trouxe 6 clientes a mais. Então a gente tenta trabalhar com o time esses pontos em específicos. Ah, pô, deu sexta-feira, pessoal, quem fizer 3, 4 vendas hoje ganha X pontos ali na nossa plataforma de pontos que a gente aqui tem dentro da VHSIS. Então, cara, é muito alinhamento no bit, é muita transparência, trazer qual que é o momento, qual que é o movimento, até para eles entenderem o porquê, cara, do nada começou a cair, cara, sem perfil, sem perfil, sem perfil, não estou conseguindo virar, aquele desespero, aquela loucura de um time de vendas que quer bater meta, mas eles sempre estão a par do que a gente está fazendo, dos movimentos que estão ocorrendo, das conversas que estão em sala de diretoria. Então, isso ajuda muito a fazer com que o time compre a ideia também, tá, Val? E gere esse vínculo de confiança, principalmente. Porque a transparência, ela gera confiança, né? Então, a partir do momento Perfeito. ali que nós trazemos para o time e não. E assim, o que eu busco fazer? Lógico, a gente precisa entregar um resultado, esse é o objetivo deles, é a meta, eles têm que fazer, mas a gente não vem também com um chicote nas costas deles, né? Num momento difícil, fala, Sim. cara, tem que entregar de qualquer jeito e tudo mais. Então a gente consegue ser muito flexível nesse sentido e cobra de uma Empático, maneira né? coerente. Exato, e cobra de uma maneira muito coerente, entende? Não só de, pô, cara, teu MTD tá baixo, você não tá conseguindo entregar, o que que tá acontecendo? Então a gente entende o momento como operação, entende o momento como companhia e desce isso da maneira correta para o time. E, cara, isso gera respeito, né? E gera, a galera compra a ideia, né? Ficam felizes? É óbvio que não. O vendedor quer ganhar dinheiro, né, pessoal? Então, assim, aí eu não vou falar também que, nossa, eles me Aham, abraçam porque o lead tá ruim. Não, não é isso. Mas é que gera uma relação de confiança e eles entendem o momento que estão passando e que é para um bem maior, né? Não é simplesmente a gente tá tirando o pé, tá entregando de ruim e não estamos fazendo nada. Então, o ponto é sempre deixar eles na mesma página em relação a isso. perfeito, cara. Eu entendo que é desafiador porque nem tudo está sob controle, né? A gente falou, por Perfeito. exemplo, de aprendizado de algoritmo do Google. Não tem o que fazer, cara. Exatamente. Você Aham. não tem o que fazer, Aham. você tem que esperar e é isso.
E são coisas que você convive quando a gente fala de inbound, que você fala de Exato. aprendizado, e acho que transparência é realmente muito importante. Você ter esse vínculo com o time, eu trabalho muito isso aqui na Coru com o time também, de transparência, comunicação e respeito, acho que são pilares fundamentais, e vejo isso funcionando mesmo. Sem dúvidas. Mas, mas não acho que é fácil também. Não, zero. É uma máxima assim, tipo, por mais que hoje eu esteja num cargo de gerência, cara, eu tento não me afastar da operação, sabe? Tipo, Sim, manter esse vínculo, até porque o time tem esse espelho mesmo e a gente tem uma subcultura forte de operação aqui de venda, sabe? Então, essa proximidade que faz com que o pessoal entenda e acredite, né, que eu estou trabalhando ali para resolver o problema, para que eles tenham ali dias melhores, digamos assim. Então, é meio que um combinado entre todas as partes ali que todos seguem, cumprem e faz com que a galera continue trabalhando bem, né? perfeito. Cara, e nessa questão da busca por eficiência, teve algo aí que, na tua visão, na operação, nesse ano, vocês deixaram de fazer algo que vocês abriram mão, que fazia parte da rotina, ou que fazia parte, dos canais de aquisição e tal, e que não fez mais sentido, que foi cortado e que não fez mais falta? Cara, eu acho que de processo e dia a dia foi pouquíssima coisa, Val. Eu acho que está muito relacionado a teste, assim, sabe? Que a gente fazia. Vou dar um exemplo, tá? Do que a gente tentou fazer aqui, a gente entendeu que não fazia sentido porque acabava tirando o foco do operador ali e ele não performava da maneira como ele deveria performar. Mas a gente fez um teste que hoje a gente trabalha com discador aqui, tá, pessoal? Então o nosso pré-venda, todos eles trabalham com discador até para a gente conseguir absorver o volume de leads que a gente recebe e também dar conta ali do funil, tá? Mas a gente tentou ter um modelo de pré-venda convencional aqui, Val, trabalhando com funil, basicamente, né? Então, Uhum. a gente isolou um SDR, fez um MVP ali, nichamos ele. Então, esse SDR trabalhava só com, por exemplo, só campanhas de Autoshop. Né? Então, o objetivo dele era trabalhar por quê? Porque eu queria um SDR especialista no segmento, com pitch dedicado, para a gente fazer um teste. Né? Então, Uhum. vamos pegar e vamos nichar esse SDR, vamos deixar ele especialista naquele segmento e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Se a gente consegue abraçar mais o lead, ter uma oportunidade mais Aumentar a conversão. qualificada, aumentar a conversão ali exatamente de lead para oportunidade. E, cara, não rolou. Não Não rolou, assim, a gente teve, fez, não teve não diferença teve. significativa. Zero, sim, cara. Foi, a gente entendeu que realmente a gente precisa do volume nesse sentido para alcançar mais clientes, para daí chegar no objetivo ali de conversão para oportunidade. Tá? Então, Perfeito. um SDR que trabalha de uma maneira tradicional, digamos assim, com funil, cara, ele não performou, porque, primeiro, né, entrava um volume considerável, então ele tinha já essa dificuldade de conseguir ter um tempo de primeira resposta igual que a gente tem tanto no discador quanto no WhatsApp, né? Porque a gente tirou esse SDR das automações. Então, assim, gente, aqui, se você faz um trial, por exemplo, no VHS, a gente liga em 5 minutos, e o WhatsApp ali, até de 2 a 3 minutos, você já recebe. Então a gente já não tinha isso com o SDR, então a gente já sentiu também que o tempo de primeira resposta ali aumentou, isso acabou sendo um problema. E não fez tanto sentido, por mais que o pitch fosse direcionado, por mais que o pitch fosse completamente técnico ali, a gente tivesse mais autoridade, digamos assim, cara, acabou não funcionando e a gente desfez esse MVP ali e acabou voltando para o discador. Mas essa foi algo que a gente queria testar já para ver se faria sentido e se provou que realmente não foi para frente. Tá? Então aqui realmente a gente acaba ganhando no volume. Então, nesse sentido, aumentar a qualidade versus a escala não fez sentido. Exato. Mas aí eu te pergunto, nessa busca pela eficiência, manter a qualidade é uma coisa que eu acho que é importante, né? Perfeito. A gente não pode deixar que a qualidade caia. Eu vejo isso Perfeito. dia a dia aqui da minha equipe. A gente tem que manter a qualidade alta, o Sem nível de dúvida. atendimento alta, o rapport, o atendimento consultivo. Uhum. É, como que, tendo alto volume, tendo que ter uma escala muito alta, que eu sei que o atendimento de vocês é uma escala extremamente alta, hoje você garante a qualidade e o nível de atendimento alto dessa equipe? Porque vocês Pri- estão na busca por eficiência cada vez mais alta.
Como Perfeito. buscar essa eficiência, essa escala e manter a qualidade? Bom, primeiro as análises são feitas por IA, né, Val? Então, o que que acontece? Hoje a gente utiliza o IA Studio aqui, e o que que a gente faz? A gente pega ligações, tá? Então, pensa que eu subo 5 amostragens de cada SDR no Drive, certo? E aí eu pego essa amostragem no Drive e jogo nessa IA Studio para rodar. O que que ela faz? Eu jogo o pitch de pré-vendas e jogo essas ligações e peço para a IA identificar se o SCDR cumpriu esse pitch e se ele preencheu o SLA, por exemplo, por vendas, para ele me trazer também os pontos de atenção. Lógico, o prompt ele tem que ser bem elaborado, mas hoje, Val, além de eu ter uma supervisora dedicada para o time de SDR e um team leader, que facilita muito também o acompanhamento no pitch, mas a gente faz muito escuta de call, agora principalmente com a gente de IA, né? E a gente tem relatórios detalhados ali através desse agente de IA de, cara, qual SDR está trabalhando mais fora de perfil. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Tem um SDR que está performando mal aqui e a gente não está entendendo porque o pitch dele está legal. Cara, o que, que pode estar acontecendo? A gente joga na IA e a IA consegue identificar, por exemplo, cara, na semana X, esse SDR aqui foi o que mais deu loss por fora do perfil. Entendi. Então ele deu azar, digamos assim, lógico, a gente monitora e audita os losses, mas hoje eu consigo entender, por exemplo, qual o motivo de loss o SDR dá mais. Quem que é o cara que dá mais loss por funcionalidade, por fechou com concorrente, por fora de perfil. Então, isso faz com que a gente garanta o pitch, tá, Val? Então, rotinas de roleplay, nós temos semanalmente aqui também para preparar os nossos DRs, a gente tem treinamentos aqui também de rapport, de técnica de venda, para que o SDR ele esteja preparado, e a gente cobra muito também conhecimento tanto de produto quanto de negócio VHCs, para que ele tenha autoridade ali no momento de fazer uma pré-qualificação. Então, assim, a IA, Val, ajuda muito a gente nisso, porque faz quase o trabalho do enablement, assim, sabe? Então, isso ajuda Uhum. muito a gente no dia a dia aqui. Hoje vocês não têm a figura de um enablement na equipe. Na equipe, não. Nós temos, dentro de operações, nós temos uma cadeira de monitoria, tá? Perfeito. Então, essa monitora de atendimentos ali, ela não é exclusiva de Inside Sales, né? Ela audita Uhum. ali o atendimento de basicamente todas as operações hoje, mas ela faz esse trabalho também. Então, a gente tem uma metodologia de MAP aqui, na qual ela analisa esse atendimento e coloca as classificações ali, anota, e isso daí é disparado para a gestão também. Então, o serviço de monitoria também faz, só que a IA me dá uma amostragem muito maior, entende? Muito maior e às Uhum. vezes até mesmo num micro detalhe ali que a gente precisa entender rápido do que está acontecendo. Perfeito. Então, uma figura de uma monitora separado, Perfeito? mas quem está fazendo o dia a dia, é a IA mais a figura do supervisor, Isso. do team leader ali operando a IA. Exatamente, exatamente isso. Lógico, a gente escuta a ligação também para validar a IA, não fica 100% na mão dela, né? Mas hoje a gente valida a recusa através de IA, a gente valida a qualificação em si, se cumpriu o SLA, se não cumpriu, tudo isso a IA consegue trazer para a gente. Perfeito, perfeito. E quando você fala da parte da capacitação de produto, da capacitação de técnicas de vendas, hoje como é que você traz essa rotina? Você tem alguma ferramenta? Você faz essa rotina de capacitação? É uma rotina frequente com o time? A gente tem uma universidade interna aqui, Val, chama VoaVH, né? Aí dentro dessa universidade que a gente tem certificações de produto, né? Então eu tenho certificação de produto nível básico, intermediário e avançado. Todo time de inside sales é obrigado a chegar no avançado, né? Depende muito da operação. Ali se for de back é um pouquinho mais tranquilo. Então a gente tem essa universidade, tanto de insumo para produto, tá? Quanto de vendas também. Tá? Então, os treinamentos que a gente fornece aqui, por exemplo, dentro da companhia, eles ficam gravados e ficam disponíveis dentro dessa universidade. Então, tem treinamento de spin-selling, treinamento de rapport, que ficam dentro dessa academia ali que fica disponível. E lógico, né? Dependendo do mês, se a gente entende se tem uma feature nova ou alguma metodologia nova no mercado que é legal a gente passar por time, aí a gente para e dá o treinamento. A gente tem uma rotina trimestral aqui por quarter, que são os team buildings, né? Dentro do team building a gente geralmente treina tanto soft quanto hard skill também. Né? Então é um momento que a gente para a aquisição aqui para dar um treinamento, só que dê um treinamento mais robusto, com muitas vezes o time de pessoas, se for soft, com outros gestores, se for hard, para trazer novas metodologias de vendas e também de soft skill. Então,
a gente estava falando antes sobre engajamento, né? Você Perfeito. pode ver que para manter esse time engajado, você tem uma série de rotinas, ritos e Sem dúvidas. rituais que estão imersos Sem para manter dúvidas. essa galera. Tem a Sim. parte da transparência, tem a parte da proximidade, só que você tem daily, você tem weekly, você Kickoff tem mensal, kickoff, tem treinamento, tem team roleplay, building, roleplay, então tem toda uma estrutura, tem todo um rito, exatamente. tem todo uma frequência de acompanhamento com esse time para garantir que ele esteja próximo bastante para que ele não esteja desengajado. Perfeito. E para garantir a qualidade, né, Val? Que é um Perfeito, desafio. Né? perfeito. Para garantir que eles estejam entregando dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que vai entregar o nível de satisfação para o cliente na Exatamente ponta. isso. Exatamente Perfeito, isso. perfeito, cara. E quando a gente está falando assim, buscar menos budget, trabalhar com menos recurso, aliás, com menos disposição de recurso, mas buscando mais resultado. A gente está buscando cada vez mais canais, mais opções. Você acabou de falar para mim que você está diversificando cada vez mais, 50% está centralizado dentro de um canal e você tem diversos canais que você está buscando, que você diversifica, né? Perfeito. Hoje, você está buscando. Tem outros canais que você está testando nesse momento? Tem mais canais que Sim. você está. É, Tá... eu recentemente aqui também vou assumir a área de canais da VHSys, né? Então, Perfeito. essa com certeza aí é uma das principais estratégias para a gente conseguir tanto saldo de base, né, quanto pulverização de base de clientes mesmo, tá? Então, Uhum, o que a gente vem rodando ultimamente também, que é uma estratégia diferente, tá? Nós temos uma estratégia white label dentro da VHSys, certo? Então, o que a gente fez agora? A gente criou o white label VHSys mesmo, só que para a gente atuar de maneira especialista. Digamos assim, eu tenho o white label VHSys, só que eu foco na funcionalidade alto dele, certo? Então eu tenho a questão de cadastro de veículo, mão de obra, serviço técnico e tudo mais. Então eu estou indo para o mercado com um VHSys alto, certo? Com uma precificação diferente para que eu possa atacar um público diferente e entrar num mar que não é tão vermelho, que é o setor alto. Tá? Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem olhando para segmentos também que não são tão concorridos, digamos assim, só que um pouco mais nichados e tentando atacar eles, justamente para sair dessa bolha, dessa commodity de RP, tá? perfeito. Ou seja, vocês estão dentro do mercado que você já atua procurando um nicho. Exato, Legal. Mas isso, exatamente isso. isso é interessante para todo mundo que está acompanhando a live, porque é, é uma saída para você que está nesse momento de desafio, de buscar crescimento, de buscar mais receita, no momento em que você não tem tanto investimento, às vezes buscar um nicho dentro do mercado que você está pode ser uma saída, que é aquilo de você buscar um super nicho. Nichar, às vezes, um nicho dentro do mercado que você já atua pode ser uma saída. Então, vocês pegaram um mercado até que vocês já atendiam e estão se Se especializando cada vez posicionando. mais dentro Isso. daquilo e se posicionando dentro daquilo, certo? Exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Então, há muito Porque, tempo já trabalhando, rodando esse teste, não? cara, começou faz pouco tempo, foi início de agosto. Agora que a gente está rodando o teste para entender comportamento de mercado mesmo, né? Entender também quem seriam os concorrentes nichados, digamos assim, né? E o Aham, alcance deles, principalmente, entender o público, o que, que eles esperam do produto quando a gente se posiciona com alguém nichado. Então, tá bem MVP ainda, mas a gente acredita muito nisso porque pelo posicionamento em si. Né? E assim, a estratégia de canais como um todo é uma estratégia que a gente acredita muito, principalmente nesse ano de 2026. E agora a gente está no momento de organizar a casa, mas 26 para justamente ter um alcance muito maior e até mesmo uma estratégia sólida de Finder gerar demanda para o time de Inside Sales também, entende? Então acaba que as estratégias elas se complementam, né? Porque hoje eu tenho um time de inbound que também atende demanda de canais. Então, se eu cresço a estratégia de canais, se eu cresço esse volume de parceiros, por exemplo, que são finders, eu também gero mais demanda para o meu time e eu acabo resolvendo também um problema de direção de demanda que eu possa ter. perfeito, cara. Então, dá para ver, a gente conversou bastante aqui hoje, mas dá para ver que continuar testando novas iniciativas nesse momento é extremamente importante, certo? Sem Porque você está dúvidas. testando
a IA, você está testando novos canais, você está testando novas fontes de receita. Então, você diria para mim que nesse momento em que buscar eficiência é importante, mas te- não, por mais que você esteja buscando eficiência, não pararia de maneira nenhuma de testar novas Jamais. iniciativas, correto? Jamais. Jamais, porque a gente já entendeu que no mercado que a gente estava, se a gente simplesmente parar, a gente é engolido. Né? Então, não tem como a gente parar, não tem como a gente pensar em novas estratégias de aquisição o tempo todo, porque senão o nosso mercado ele não permite, ele não tolera isso. Né? Então, a gente tem concorrentes aí que são altamente capitalizados, que investem assim, 10, 15 vezes mais em mídia paga, por exemplo. Então, se eu só esperar a mídia paga melhorar, ou se eu só esperar o lead perfeito chegar, com certeza eu não vou chegar no resultado. Eu acho que essa é uma reflexão legal, assim, quantos de nós não temos concorrentes tão maiores que nós, né? E aí vem a reflexão. Vamos ficar chorando porque os caras são maiores e têm mais dinheiro, ou vamos ser criativos e buscar soluções diferentes? Exatamente isso. Buscar caminhos Exatamente isso. diferentes, opções diferentes, certo? É exatamente Boa. isso. Beto, cara, acho que estamos chegando no finalzinho da nossa live. Eu acho que, para finalizar, eu queria uma reflexão tua, para quem participou com a gente aqui até no final. O que que você diria, deixaria como mensagem para quem está com desafios aí, metas desafiadoras? Estamos chegando agora aqui no segundo semestre, indo para uma reta final do ano agora. O que que você deixaria de mensagem para quem está com menos budget, mas tem metas desafiadoras para entregar nesse segundo semestre? Que caminho você diria para essa pessoa seguir? Boa, Val. Eu acho que, primeiramente, eu gosto de falar muito isso aqui dentro da VHSIS, porque realmente é uma prioridade, é de nunca esquecer que o resultado ele é construído por pessoas. Né? Então, a nossa prioridade aqui sempre foi a capacitação e a autoridade do time perante o mercado, né? Porque a gente não pode perder venda, a gente não pode perder negociação, a gente tem que estar sempre em cada call muito bem preparado. Então, acho que para quem está enfrentando o desafio, eu acho que é entender se você está com o time ideal para esse momento, né? Porque vão ter pessoas dentro da operação que acabam não tendo resiliência, não estão compradas para esse desafio, né? Então, é muito entender o que, que você tem dentro de casa, né? Para fazer acontecer e realmente se o teu time está comprado com você. E, cara, eu acho que é muito pensar a todo momento, Val. Eu acho que você me ensinou muito isso, inclusive, pensar a todo momento em novas saídas. Assim, então, se não está funcionando, beleza, o que, que eu vou fazer de diferente, sabe? Então, é um mindset muito de parar de olhar para o problema e pensar na solução o tempo todo. Mas aí, quando eu falo o tempo todo, não é clichê, é o tempo todo. Né? Então, todo dia que eu sento na Vegasys, cara, e vejo que o resultado ele não tá legal, cara, o que, que a gente vai fazer para bater essa meta? Então, é sair realmente dessa zona de conforto, de conforto ali acho que não vitimismo, assim, mas putz, cara, tá difícil de novo, concorrente de novo, o marketing. Cara, independente se é a tua operação que não tá rodando, se é a operação do marketing, se é a operação do CS, é muito entender o que que você vai fazer, o que que tá na tua mão para você mudar o jogo, né? E parar de sofrer por problemas que você não tem como resolver. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Cara, o que que eu posso fazer para Perfeito. mudar o jogo e sempre, sempre priorizar as pessoas, cara, porque senão não acontece. Tá? Você pode ter um indicador, você pode ter a operação perfeita, você pode ter o que for, você pode ter o melhor produto do mercado, mas, cara, quem faz o resultado são as pessoas. Então, esse é um ponto bem importante de você ter um time muito bem comprado com você para topar o desafio e fazer acontecer. Perfeito, Beto. Cara, muito, muito obrigado, cara, pela tua Imagina. Nossa, participação. eu que Muito agradeço. obrigado pela tua mensagem agora no final. Acho que faz total sentido. Não importa a estratégia, não importa o plano, não importa o recurso. Se tu não tem as pessoas, realmente não vai dar certo. É elas que vão Exatamente ser isso. responsáveis por botar esse plano em prática. Boa, Muquinha. Muito bom, pessoal. Que aula, maravilhoso aí. Muito obrigado novamente, Roberto, Val, pelo tempo de vocês. Incrível. Acho Valeu, mano. que daria mais uma hora fácil aqui da gente ficar ouvindo, escutando, porque é muito bacana aí quem tem bagagem e sabe dividir aí com o pessoal. Então, agradeço novamente cada um que ficou até o último momento aí da nossa live, sabendo que ela está gravada e na próxima semana eu já disponibilizo para vocês na nossa comunidade. Então, novamente, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima live da Papo Reto. Valeu, Obrigado, pessoal. Grande pessoal. abraço. Obrigado pelo convite mais Abraço. Tchau. uma vez. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.